Nós somos seres gregários, né? A gente depende do outro, a gente vive sempre uma relação de parceria com o outro. Isso se dá por sobrevivência, né? É pensar que a nossa espécie é uma espécie que demora bastante tempo para que ela ganhe uma certa autonomia para conseguir sobreviver. E isso vai se perpetuar. Eu digo que a gente depende do outro até depois que a gente morre, né? Criamos ritos fúnebres que, de alguma forma, exigem do outro uma participação até mesmo depois da nossa morte. Mas isso também se estabelece, nisso também se estabelece um grande conflito, porque apesar de sermos esses seres gregários que dependemos do outro, nós temos também uma necessidade muito grande de autonomia e de independência. Temos uma luta de uma vida inteira para nos afirmarmos como pessoas que, de alguma forma, podem e conseguem sobreviver sozinhos, né? Uma outra coisa que é importante é que, por mais que a gente tente ter um afastamento do outro, buscar dessa autonomia, mas a ausência do outro referencia ele dentro da nossa história, né? Então, quando a gente vive só, mas sente a falta de alguém, existe uma ideia de um outro que está ali o tempo todo conosco, não estamos completamente sozinhos, né? Isso tem uma função muito peculiar dentro da nossa história, é que, com o passar do tempo, certas necessidades que nós tínhamos antes, elas foram sendo, de alguma forma, supridas, né? O mundo foi ficando mais fácil. Se a gente pensa diante do nosso ancestral, todas as dificuldades, todos os embates que ele precisava viver, a nossa condição hoje ela é uma condição um pouco mais simplificada. E nisso, a relação com o outro ela ganhou uma preponderância, né? Ela ganha uma importância ainda maior, porque nós, de alguma forma, acabamos transferindo para essa relação a forma que nós temos mais genuína de acessarmos a nós próprios, de descobrirmos quem nós somos, explorarmos quem nós somos, né? Para começar, eu trouxe aqui uma citação do Jung. O Jung eu sou junguiano, e o Jung, nessa palestra especialmente, ele vai nos acompanhar em vários momentos, tá? Eu trouxe essa citação, que é uma citação do Livro Vermelho, em que ele fala que neste caminho ninguém me segue e eu não cruzo o caminho de ninguém. Estou sozinho, mas preencho a minha solidão com a minha vida. Sou para mim mesmo pessoa, barulho, entretenimento, consolo, ajuda suficientes. Assim, viajo para o distante Oriente. Não que eu soubesse qual seria o meu destino longínquo. Vejo horizontes azuis diante de mim. São para mim objetivo suficiente. Apresso-me para o Oriente, para o meu começo. Eu quero o meu nascente. É uma citação do Livro Vermelho e que fala muito dessa jornada, né, que nós fazemos e que é uma jornada solitária. Essa jornada da vida é uma jornada que ela vai ser sempre por mim, em mim e para mim, apesar da relação que nós vamos estabelecer com os outros. Seria muito interessante pensar que isso é o nosso natural, né? Assim, mas a verdade é que quando nós pensamos num contexto maior, num contexto do plural, do coletivo, a solidão ela é interpretada como algo errado. Ela é interpretada muitas vezes como o sinônimo de uma falha, né? É uma vergonha estar sozinho. O que faz com que nós interpretemos isso dessa forma, né? Nós temos aí uma série de situações como o abandono, a rejeição, a maldição, o castigo, a condenação, o alijamento, o exílio e a detenção, onde em todas essas situações o que predomina
é a solidão. E a solidão que vai ser encarada como um castigo, né? Ela vai ser encarada de uma forma ruim, de uma forma pesada para quem, de alguma forma, é submetido a ela. Isso traz, naturalmente, quando nós estamos diante da solidão, um pessimismo. A gente vai olhar para as coisas de uma forma mais pesada, de uma forma mais dolorosa, porque essa associação ela é uma associação direta, né, entre o peso que a solidão representa e dentro desse contexto social e o que será de nós a partir disso, né? Uma outra coisa que se apresenta dentro dessa formatação de pensamento, né, é que muitas vezes o solitário é interpretado e se interpreta principalmente como uma pessoa incompetente, né, como aquele que de alguma forma ele não consegue estabelecer um vínculo saudável com o outro e que por isso muitas vezes ele é alvo, ele é indicado como alguém deficitário, como alguém deficiente, né? E isso evoca naturalmente a vergonha e a humilhação em si. A pessoa não consegue conviver com isso de uma forma tranquila, de uma forma natural, e o afeto que muitas vezes ancora a partir dessa percepção é a culpa, né? Ela vai tentar entender que esse estado, né, que essa dificuldade de estabelecer um vínculo, uma ponte com o outro, pode ser resultado de uma ação errada, de uma falha, e a culpa acaba sendo uma constante dentro desse processo. De tudo isso se abre uma janela, que é uma janela muito perniciosa, né, que é um mecanismo autodepreciatório. As pessoas elas vão se perceber vazias, irrelevantes, e tendem a depreciar o próprio comportamento, as características que trazem em si, e interpretam uma menos-valia, né? Elas entendem que as outras pessoas que de alguma forma estabelecem com mais facilidade esse laço, esse vínculo com o outro, elas são pessoas que têm uma preponderância, que são pessoas melhores.